Olá pessoal, sejam bem-vindos. É uma satisfação enorme eu estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre teatro e muito mais voltado para o teatro infantil. E a nossa aula de hoje vão ser dois temas: escolhas e a importância do conhecimento teórico. A teoria é fundamental para qualquer área que a gente deseja e pretenda seguir, certo? Mas antes de propriamente a gente iniciar a aula, eu quero lembrar vocês do seguinte fato. A nossa aula passada, se vocês não lembram, dê uma olhada, foi sobre concentração. E eu, de propósito, coloquei um elemento cênico no ambiente da minha aula, no cenário, e não foi passado despercebido por mim, foi de propósito, e ninguém comentou. Aliás, ninguém não. Uma aluna minha e amiga, uma atriz de Nova Palmeira, Genilda Matildes, ela comentou que era o cabo de um rodo. Se vocês olharem, tem um cabo de um rodo no meu lado esquerdo, certo, do vídeo, e ninguém comentou. O ator ele tem que ser muito atento a o que está em sua volta, certo? Nada é de propósito. Por exemplo, eu penso o ambiente cênico, eu penso no local onde eu vou realizar minha aula. Hoje, na questão das escolhas, se vocês perceberem, tem um chapéu aqui e eu vou escolher com vocês. Depois vocês podem me dizer se fica melhor eu com um chapéu ou sem um chapéu, certo? Questão das escolhas. Vamos lá. Eu tenho aqui dois chapéus, certo? E a nossa dinâmica vai ser se alguém corresponder e falar se é melhor eu com o chapéu preto, certo? Ou com o chapéu de palha, um chapéu bem mais estiloso, estilo cowboy, ou se é sem chapéu. Como eu, Sérgio, ator, professor, diretor, pessoa, eu vou escolher esse chapéu. Mas aí se vocês puderem, vocês dizem depois, façam algum comentário a questão das nossas escolhas, certo? E o outro ponto muito importante é a questão do conhecimento teórico. A partir dessas nossas próximas aulas, sempre eu vou trazer um debate sobre teóricos, sobre a teoria das artes cênicas e sobre personalidades, certo? Pessoas do teatro infantil. Eu quero lembrar muito da importância de Maria Clara Machado, certo? Uma autora brasileira que escreveu muitos textos. Não esquecendo também de Monteiro Lobato, mas a gente vai mais para a linha teatral, né, de Maria Clara Machado, que escreveu, dentre tantos espetáculos, escreveu Pluft, o Fantasminha, que eu já fiz 3 montagens no projeto de extensão de Nova Palmeira, montamos 2 vezes e montamos aqui também pela UEPB, certo? Mas antes da gente debater sobre isso, vamos fazer nosso exercício de respiração, que as pessoas têm dado um feedback para mim, dizendo que tem sido muito importante, principalmente nesse momento que a gente está tão direcionado, tão voltado para a questão das doenças pulmonares. Então vamos levar isso muito a sério, tá bom? Postura, lembra da musculatura do diafragma. Tem muita gente falando sobre isso, sobre o diafragma, sobre a importância da gente cuidar, da gente preservar o nosso pulmão, tá bom? Então, inspira, certo? Tenta ir o mais profundo possível, tá bom? Vamos fazer 10 vezes. Tentem fazer sempre que lembrarem, pelo menos uma vez ao dia, quando acorda ou antes de dormir. Tentem essa respiração. Vamos lá? 1, 2,
ok? Pode parecer monótono, cansativo, chato, mas não é, gente. Isso é muito importante. A gente ouvir o nosso corpo, sentir. Não só o ator precisa ter consciência do seu corpo como uma ferramenta, mas os professores, todas as pessoas de uma forma geral, certo? É muito importante. Lembre dos exercícios, da máscara facial, da articulação, da gesticulação e das escolhas, né? Hoje eu escolhi então usar esse chapéu. Depois vocês vão dizer se preferem esse chapéu ou esse chapéu, certo? Para a gente debater, ou então eu sem os chapéus. Mas eu vou ficar com esse. Seguindo o debate o tema da nossa aula, hoje eu quero destacar a importância do conhecimento, da teoria. Nós brasileiros, a gente trabalha muito na linha de Stanislavski, né, que é um autor, diretor e ator russo, e que ele contribuiu de forma significante para o teatro na sua teoria. Nós temos Eugênio Kuznet, que foi um discípulo de Stanislavski e veio para o Brasil e contribuiu de forma significativa no cenário das artes cênicas brasileiras. Uma das grandes discípulas de Kuznet é Fernanda Montenegro, que eu acho esse livro maravilhoso, certo? O Fernanda Montenegro é um exemplo de dedicação à arte. Esse livro conta a história dela sobre como é bonito se dedicar à arte. E outro livro também que eu quero chamar a atenção de vocês é de uma outra atriz, a história de Lélia Abramo. Duas grandes mulheres que têm um papel muito importante no fazer teatro, na arte de interpretar, certo? São atrizes do segmento stanislavskiano, e que tem Ziembinski, um diretor também europeu, que vem para o Brasil para dirigir algumas companhias de teatro no Rio de Janeiro e em São Paulo, e ele traz esse trabalho da interpretação, a fé cênica, o si, que Stanislavski fala. Se eu desejasse chegar naquele lugar, qual seria a intenção? Isso é um princípio muito básico da interpretação. Então, a partir de hoje, sempre eu vou lembrar de um segmento cênico, de um segmento de técnica e da importância de vocês estudarem para a gente poder fazer a escolha certa. Quais são as escolhas que a gente tem para a nossa vida? Por que que eu desejo? Por que eu escolho ser ator? Por que que eu escolho ser professor? Por que que eu escolho ser médico? E tantas outras profissões maravilhosas. Por que que eu posso escolher? As pessoas nunca imaginam a importância de uma pessoa que está sepultando e enterrando os mortos num momento tão difícil. São escolhas. Você já imaginou a importância de uma pessoa que enterra os corpos? A função social, emocional, psicológica que essa pessoa precisa ter? Então, toda profissão ela é digna. Só precisa ser realizada com sabedoria, com prudência, com honestidade, coisa que essas duas mulheres fizeram. Fernanda Montenegro ainda está viva, aí a gente acompanhando os trabalhos dela. Lélia Abramo já passou para um outro estágio na vida, né? Ela já passou para um plano espiritual, mas tem uma história linda, tá certo? Então fiquem bem, se cuidem, aproveitem a vida, façam suas escolhas. Você criança, meus alunos, eu sempre converso com vocês sobre a importância de fazer as escolhas certas. Tentem caminhar no caminho do bem, do correto, do justo, pelo bem social de vocês e pela nossa sociedade. Até logo, fiquem bem e não esqueçam de deixar algum comentário do chapéu. Quais são as escolhas? Esse ou esse? E parabéns para quem percebeu o cabo do rodo
na aula passada, viu? Mas ninguém comentou nos seus comentários, nos comentários do vídeo. Fiquem bem e até breve. Beijo, se cuidem e viva a arte. Viva nós, viva o teatro.